Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Sexta parte I. Um estranho período começou na vida de Raskolnikov, como se uma neblina tivesse surgido na sua frente, metendo-o num isolamento insuperável e sufocante. Quando o relembrasse depois, ao cabo de muito tempo, intuiria que sua consciência ficava, por momentos, como que embaciada, e que isso durara, com alguns intervalos, até a catástrofe definitiva. Acabaria positivamente convencido de que tinha cometido muitos erros, por exemplo, não soubera prever os prazos de certos acontecimentos. Lembrando, pelo menos, o ocorrido mais tarde e procurando compreendê-lo, conheceria melhor a si próprio a partir dos dados provenientes de outras pessoas. Ele confundia, por exemplo, um acontecimento com o outro, tomava tal ou tal fato pela consequência do acidente que existia apenas em sua imaginação. Às vezes, uma inquietude mórbida e dolorosa vinha apossar-se dele e mesmo o arrastava para o pânico. Porém ele recordava também os minutos, as horas e sabe-se lá, os dias inteiros cheios de apatia que o subjugava em contraste com o medo anterior, apatia bem semelhante àquele estado de mórbida indiferença em que se encontram alguns moribundos. De modo geral, ele mesmo tentava naqueles últimos dias, esquivar-se da clara e plena compreensão de seu estado, diversos fatos atuais, que precisavam ser esclarecidos de imediato deixavam-no especialmente angustiado. Como ele gostaria de libertar-se e de fugir daqueles fatos cujo esquecimento significava, aliás, o desfecho trágico e iminente de sua situação, quem mais o preocupava era Svidrigailov, até se pode dizer que toda a atenção sua se fixava em Svidrigailov. Desde que este lhe dirigira as palavras de manifesta e terrificante ameaça. Foi no quarto de Sônia, no momento em que faleceu Katerina Ivanovna, o fluxo normal de seus pensamentos se interrompeu. Mas, ainda que esse novo problema o preocupasse em demasia, Raskolnikov não se apressava a resolvê-lo. De vez em quando, sozinho à mesa de uma miserável taberna perdida numa distante e sossegada parte da cidade, imerso em reflexões sem lembrar, no entanto, como havia chegado. Até lá, o jovem pensava, de chofre, em Svidrigailov, compreendia com muita clareza e aflição que precisava, o mais depressa possível, fazer um acordo com esse homem e resolver a questão de maneira definitiva. Um dia, ao passar dos confins da cidade, o jovem chegou a imaginar que esperava por Svidrigailov naquele lugar, onde eles teriam marcado o encontro. Outro dia acordou ao amanhecer, prostrado no solo sob uma moita, e quase não entendia como ficará ali. De resto, já tinha encontrado Svidrigailov umas 2 vezes, ao longo desses 2 ou 3 dias que decorreram desde a morte de Katerina Ivanovna, quase sempre no quarto de Sônia, em que entrava, por um minuto, sem objetivo concreto. Eles trocavam algumas palavras breves mas nunca conversavam sobre o ponto crucial, como se tivessem decidido entre si, deixá-lo de lado até o momento certo. O corpo de Katerina Ivanovna ainda estava no caixão. Azafamado, Svidrigailov preparava o enterro. Sônia também andava muito ocupada. Por ocasião do último encontro, Svidrigailov explicou a Raskolnikov que cuidava dos filhos de Katerina Ivanovna, e que o negócio todo corria bem, com o apoio de certos conhecidos, ele encontrará umas pessoas que poderiam ajudar a encaminhar prontamente os 3 órfãos para instituições muito decentes, e o dinheiro reservado em prol deles fizera um papel importante, pois era mais fácil lidar com os órfãos abastados do que com os indigentes. Disse também algo a respeito de Sônia, prometendo ir dentro em pouco, à casa de Raskolnikov, e acrescentou que queria trocar opiniões, que gostaria muito de conversar, que havia tais coisas. Essa conversa acontecia na antessala, perto da escada. Svidrigailov fitava Raskolnikov bem nos olhos e, de repente, fez uma pausa e perguntou em voz baixa. Por que está desse jeito, Rodion Romanitch? Palavra de honra, está ouvindo e vendo, mas parece não entender. Ânimo. Espere, que a gente conversa, só é pena que haja muita coisa a fazer. Negócios da gente, negócios dos outros. Rodion Romanitch. Adicionou de supetão, todas as pessoas precisam de ar. Antes de tudo, afastou-se, de súbito, para deixar passar um padre e um sacristão que subiam a escada. Eles vinham celebrar a missa das almas. Conforme a ordem de Svidrigailov, as missas eram celebradas 2 vezes por dia. Meticulosamente. Svidrigailov seguiu o seu caminho. Raskolnikov continuou parado, pensou um pouco e entrou, atrás do padre, no quarto de Sônia. Ele ficou na soleira. A missa começava, silenciosa, solene e triste. A consciência da morte e a sensação de sua presença sempre representavam para o jovem, algo opressivo e misticamente tétrico, desde a sua infância. Além disso, fazia tempo que ele não ouvia a missa das almas. Havia nisso também outra coisa, algo por demais aterrador e inquietante. Ele olhava para as crianças, todas elas estavam ajoelhadas perto do caixão. Poletka chorava. Sônia rezava atrás deles, chorando baixinho e como que cheia de timidez. E ela nem sequer olhou para mim, nesses dias todos, nem sequer me disse meia palavra. Pensou, de repente, Raskolnikov. O quarto estava todo ensolarado, a fumaça do incensório se espalhava como uma nuvem. O padre lia, mantende-a em paz, Senhor. Raskolnikov ouviu toda a missa em pé.
Despedindo-se e abençoando os presentes, o padre olhava ao redor de modo algo estranho. Terminada a missa, Raskolnikov se aproximou de Sônia. A moça lhe pegou, de improviso, ambas as mãos e pôs a cabeça no ombro dele. Esse breve gesto deixou Raskolnikov estupefato, como, pensava ele com pasmo, nem a menor repulsa, nem a menor aversão por ele, nem o mínimo tremor dessa mão sua. Era simplesmente o cúmulo da auto-humilhação. Pelo menos, assim ele compreendeu isso. Sônia não disse nada. Raskolnikov apertou sua mão e saiu. Sentia um peso horrível. Se pudesse ir embora, nesse momento, e ficar totalmente só em algum lugar, nem que fosse até o final da vida, considerar-se-ia feliz. Mas a dificuldade era que, apesar de quase sempre estar só nesses últimos tempos, ele não conseguia sentir-se só. Às vezes, deixava a cidade e andava pelas grandes estradas, certa vez adentrou mesmo uma mata. Porém, quanto mais ermo era o local, tanto mais o jovem percebia a próxima e importuna presença de alguém, a qual, mesmo sem ser medonha, parecia tão impertinente que ele se apressava a voltar à cidade, misturava-se com a multidão, entrava nos botequins e bodeigas, ia à feira do rolo e à cenaia. Nesses lugares é que ficava aliviado e até mais recatado. Passou uma hora inteira numa taberna, escutando as canções que lá entoavam de noitinha, e depois recordou ter achado nisso muito prazer. Tornou, no entanto, a inquietar-se mais tarde, como se o remorso tivesse vindo, de chofre, atormentá-lo. Estou aqui escutando canções, mas deveria mesmo fazer isso. Pensou então. Aliás, adivinhou logo que não só isso o atormentava, havia algo que exigia uma solução imediata, mas não podia ser entendido nem expresso com palavras. Tudo se enrolava que nem um novelo. Não, qualquer luta que seja seria melhor. Seria melhor aquele Porfiri, ou Svidrigailov. Tomara que surja rápido uma saída ou aconteça um novo ataque. Sim, sim. Pensava ele. Acabou por deixar a taberna e ir embora quase correndo. Os pensamentos sobre Dunia e a mãe haviam-lhe provocado de súbito, uma espécie de pânico. Foi exatamente nessa madrugada que ele acordou sob uma moita, na ilha Krestovsky, todo trêmulo e febricitante, dirigiu-se então para casa, chegando apenas de manhãzinha. Após umas horas de sono, a febre passou, mas o jovem demorou a acordar outra vez. Quando abriu os olhos, já eram 2 horas da tarde. Lembrou-se de que o enterro de Katerina Ivanovna tinha sido marcado para esse dia e ficou contente de não o ter presenciado. Nastácia lhe trouxe comida, e ele comeu e bebeu com muito apetite, quase sôfrego. Sua mente estava mais fresca, e ele próprio se sentia mais calmo do que nos últimos 3 dias. Até se espantou, de passagem, com essas crises de pânico que o tinham acometido. A porta se abriu, e entrou Razumikin. Ah, ele come, então não está doente. Disse Razumikin, pegou uma cadeira e sentou-se à mesa, defronte de Raskolnikov. Estava preocupado e não buscava esconder isso. Falava com visível irritação, mas não se apressava nem elevava demais a voz. Podia-se supor que uma intenção particular e mesmo excepcional tivesse surgido em seu âmago. Escuta. Começou ele, resoluto, por mim, que o diabo os leve a todos, mas, pelo que vejo agora, fica claro que não dá para entender patavina. Não pensas, por favor, que vim interrogar-te. Cuspo nisso. Não quero falar sobre isso. Nem que reveles agora tudinho, tu mesmo, todos aqueles segredos de vocês, não vou quem sabe, nem escutar, mas cuspirei e irei embora. Vim apenas para saber pessoal e definitivamente, é verdade, primeiro, que tu estás louco. É que existe uma convicção a teu respeito, dizem por aí, sim, a de que talvez estejas insano ou então muito propenso à insanidade. Confesso-te que eu mesmo estava para apoiar essa opinião, julgando, primeiro, pelos teus atos bobos e, vez por outra, baixos, que nada explica, e, segundo, pelo teu decente comportamento com a mãe e a irmã. Só um vilão e canalha, se não for um louco, pode tê-las tratado como tu as trataste, por consequência, tu estás louco. Faz tempo que as viste. Agorinha. E tu não as viste desde aquele dia. Diz-me, por favor, aonde tens ido, que eu já vim 3 vezes à tua casa. Tua mãe está gravemente doente, desde ontem. Queria tanto visitar-te, e Avdotia Romanovna tentou segurá-la, não quis ouvir nada. Se ele estiver doente, disse, se ele estiver enlouquecendo, quem vai ajudá-lo, salvo a mãe. Viemos para cá, nós todos, que não se podia deixá-la sozinha. Até chegarmos à tua porta, pedíamos que ela se acalmasse. Entramos, mas tu não estavas em casa, e ela ficou sentada bem aqui. Passou uns 10 minutos sentada, enquanto nós estávamos perto em pé, calados. Levantou-se e disse, se ele sai de casa e, assim sendo, está bem de saúde e esqueceu a mãe, então é indecente e vergonhoso a mãe ficar na soleira e pedir seu carinho, como se fosse esmola. Voltou para casa e caiu de cama, está com febre agora, bem vejo, diz, que para a mocinha ele tem tempo. Acha que a mocinha é Sofia Semyonovna, tua noiva ou amante, sei lá.
Fui logo à casa de Sofia Semyonovna, mano, porque queria saber de tudo. Venho e vejo, o caixão, as crianças choram, Sofia Semyonovna falas por vestidinhos de luto, mas tu não estás ali. Dei uma olhada, pedi desculpas, fui embora e contei tudo a Avdotia Romanovna. Então tudo isso é bobagem e não há nenhuma mocinha no meio, a coisa mais provável, pois, é a loucura. E tu estás aí comendo a carne cozida, como se não tivesses comido há 3 dias. Digamos que os loucos também comem, mas, bem que não me tivesses dito uma só palavra, não estás louco. Juro que não estás. Antes de tudo, não estás louco. Então, que o diabo os leve a todos, que há nisso algum mistério, algum segredo, e eu cá não pretendo quebrar a cabeça com os segredos dos outros. Vim apenas para te xingar. Concluiu ele, ao levantar-se, para desabafar, e sei agora o que vou fazer. Pois o que queres fazer agora? E o que tens a ver com o que quero fazer agora? Vê se não cais na bebedeira. Como soubeste disso? Sabendo, Razumikin se calou por um minuto. Tu sempre foste uma pessoa muito sensata e nunca, jamais foste louco. Notou, de súbito, com ardor. É assim mesmo, eu vou beber. Adeus. E se dirigiu à saída. Falei de ti com minha irmã, Razumikin, foi anteontem, parece. De mim? Mas, onde é que pudeste vê-la anteontem? Parando de chofre, Razumikin até ficou um tanto pálido. Podia-se adivinhar que seu coração passara a bater lenta e tensamente no peito. Ela veio aqui sozinha, sentou-se e conversou comigo. Ela? Sim, ela. O que foi que lhe disseste, pois? Em especial, sobre mim. Disse a ela que eras um homem muito bom, honesto e laborioso. Não o disse que a amavas, porque ela mesma sabe disso. Ela mesma sabe. Claro que sim. Vai eu aonde for, aconteça o que acontecer comigo, tu é que serás a providência delas. Entregou-as a ti, Razumikin, por assim dizer. Digo isso porque tenho toda a certeza de que a amas e estou convencido de teu coração ser puro. Sei que ela também pode amar-te, talvez já te ame aliás. Agora tu mesmo vais decidir, da melhor maneira que encontrares, se vale a pena cair na bebedeira ou não. Rudka. Estás vendo? Pois é. Ah, diabo. Aonde é que queres ir, tu mesmo? Olha, se tudo isso for um segredo, que seja. Mas eu vou saber, e tenho a certeza de que é alguma bobagem sem tamanho, alguma ninharia aí, e que tu foste o único a tramar tudo isso. De resto, és um cara admirável, um cara admirável. E eu queria acrescentar ainda, mas tu me interrompeste, que tinhas feito muito bem em resolver não perscrutares esses mistérios e segredos meus. Deixa-os por um tempo e não te preocupes. Vais saber de tudo na hora certa, exatamente quando for necessário. Sabers. Um homem me disse ontem que a gente precisa de ar. Quero encontrar-me com ele agora e esclarecer o que ele tinha em vista. Meditativo e emocionado, Razumikin estava cismando. É um conspirador político. Não há dúvida. E está para dar algum passo decisivo, não há dúvida disso. Não pode ser outra coisa, é. E Dunia sabe. Pensou de repente, consigo mesmo. Então Avdotia Romanovna te visita. Disse ele, escandindo as palavras, e tu mesmo queres encontrar-te com um homem que desprecisarmos de mais ar, é. É, assim sendo, aquela carta também. É algo do mesmo gênero. Concluiu, como que falando consigo. Que carta? Ela recebeu uma carta hoje e ficou muito preocupada. Muito, até demais. Eu ia falar sobre ti, mas ela pediu que me calasse. Depois me disse que talvez fôssemos separar-nos dentro em pouco, depois passou a agradecer-me calorosamente, não se sabe o que, foi, afinal, para o quarto dela e trancou-se lá. Ela recebeu uma carta? Perguntou Raskolnikov, pensativo. Sim, uma carta, tu não sabias. Os dois jovens ficaram calados. Adeus, Rodion. Mano. Houve um momento. De resto, nada, houve um momento assim. Adeus, pois. Está na hora para mim também, não vou beber. Não preciso mais disso. Razumikin estava apressado, mas, indo embora e quase fechando a porta atrás de si, voltou de repente a abri-la e disse, olhando para o lado. A propósito. Lembras-te daquele assassinato que Porfiri investigava, ou da velha? Pois fica sabendo que o assassino foi encontrado, assumiu a culpa e apresentou todas as provas. É um daqueles mesmos operários, um dos pintores que eu defendia ainda, imaginas? Dá para acreditar que toda aquela cena de briga com o companheiro e de riso na escada foi tramada por ele quando o zelador e as duas testemunhas vinham subindo, exatamente para ludibriá-los. Quanta astúcia e quanto sangue frio é que tem aquele fedelho. É difícil acreditar, mas ele mesmo explicou e reconheceu tudo. E como eu me deixei enganar? Pois bem, a meu ver, é um gênio de fingimento e de engenhosidade, um gênio de engodo jurídico, por conseguinte, não há nada de tão espantoso assim. Será que não pode haver tais pessoas?
Visto que não aguentou a pressão e acabou por render-se, eu dou ainda mais crédito a ele. Fica mais verossímil assim. Mas como me deixei então enganar, subi às paredes por causa daqueles pintores. Diz, por favor, como ficaste sabendo disso e por que isso te interessa tanto? Indagou Raskolnikov, visivelmente emocionado. Como assim, por que me interessa? Mas que pergunta! E quem me contou, entre outras pessoas, foi Porfiri. Aliás, foi ele que me contou quase tudo. Porfiri. Porfiri, sim. E ele, o que ele acha? Perguntou Raskolnikov, assustado. Ele me explicou tudo com perfeição. Explicou de seu jeito psicologicamente. Foi ele quem te explicou. Foi ele mesmo, em pessoa. Em pessoa, sim, em pessoa. Adeus. Depois te contarei outras coisas, e agora tenho um negócio a fazer. Pois, houve um momento em que pensei, mas isso não é nada, depois. Porque iria beber agora. Embebedaste-me em nenhum vinho. Estou bêbado, Rodka. Estou bêbado sem um pingo de vinho. Pois bem, adeus. Virei rever-te dentro em breve. Razumikin saiu porta afora. É um conspirador político, com certeza, sim, com certeza. Decidiu ele em definitivo, enquanto descia devagar a escada. Envolveu também a irmã, isso é bem possível com o caráter que Avdotia Romanovna tem. Passaram a encontrar-se. Mas ela também me fez alusões. A julgar por muitas palavras, e palavrinhas, e alusões dela, tudo isso deve ser assim mesmo. E como se explicaria, de outro modo, toda essa confusão? Eu caí a pensar. Oh, meu Deus, o que foi que pensei? Foi um assombro, sim, e tenho culpa perante ele. Foi ele mesmo quem me assombrou naquela noite no corredor, junto da lâmpada. Irra! Que pensamento ruim, vil, grosseiro por minha parte. Mikolka fez bem em assumir o crime. E como se explica agora todo o acontecido? Aquela doença dele, todas aquelas ações estranhas, até mais cedo, sim, ainda na universidade, quando ele andava sempre tão intratável, sombrio. Mas o que significa a carta? Há nisso, talvez, outra coisa. Quem foi que escreveu essa carta? Suspeito que... Não, vou descobrir tudo isso. Ele se recordou de Dunetka, pensou nela, e seu coração parou de susto. Então foi correndo à casa dela. Assim que Razumikin saiu, Raskolnikov se levantou, virou-se para a janela, foi a um canto, depois ao outro, como que esquecido da estreiteza de seu cubículo. Tornou a sentar-se no sofá. Estava como que renovado, a luta recomeçava, havia, pois, uma saída, sim, havia uma saída. Caso contrário, tudo ficaria por demais abafado e apertado, e um torpor viria, cruel, torturá-lo. Desde aquela cena com Mikolka no gabinete de Porfiri, o jovem se sufocava num verdadeiro impasse. No mesmo dia, depois de Mikolka, houve o encontro com Sônia, e ele não conseguiu comportar-se daquela maneira que tinha idealizado antes, não o conseguiu, ficou então fraco, instantânea e radicalmente, de uma vez só. Mas concordou, ele mesmo, com Sônia, concordou dentro do seu coração que não o poderia viver sozinho com tanto peso na alma. Svidrigailov. Svidrigailov era um enigma. Svidrigailov o incomodava, de fato, mas, por assim dizer, pelo outro lado. Talvez precisasse ainda lutar contra Svidrigailov. Svidrigailov lhe abriria, quem sabe, outra saída, contudo, Porfiri seria bem diferente. Então o próprio Porfiri explicará aquilo a Razumikin, explicará psicologicamente. De novo começará a lançar mão de sua maldita psicologia, Porfiri. Seria Porfiri capaz de acreditar, ao menos por um minuto, que Mikolka fosse culpado, depois daquilo que se dera entre eles na ocasião, depois daquela cena a sós que acontecera antes de Mikolka entrar, daquela cena cuja interpretação certa não poderia ser outra. Raskolnikov havia lembrado, nesses últimos dias, alguns trechos esparsos de toda aquela cena com Porfiri, ser-lhe-ia insuportável lembrá-la inteira. Daquela feita, eles pronunciaram tais palavras, fizeram tais movimentos e gestos, trocaram tais olhares, disseram certas coisas com tais vozes e chegaram a tais limites que depois de tudo não seria Mikolka, que Porfiri teria desmascarado completamente, desde a primeira palavra e o primeiro gesto dele, não seria Mikolka quem abalaria os alicerces de sua convicção. Mas como assim? Até Razumikin chegará a suspeitar dele. A cena no corredor, junto da lâmpada, não ocorrerá em vão. Por isso é que ele recorreu a Porfiri. Mas por que motivo é que este o enganou desse modo? Com que intuito é que focou a atenção de Razumikin em Mikolka? Tinha, sem dúvida, alguma ideia, tinha sim, certas intenções lá, mas quais? Todavia, passara-se muito tempo desde aquela manhã. Muito, muito tempo. Mas não havia mais nem alusão a Porfiri. Isso era, sem dúvida, coisa pior. Raskolnikov pegou o casquete e, pensativo, ia sair do quarto. Em todo aquele tempo, era o primeiro dia em que ele se sentia, ao menos, em sã consciência. É preciso acabar com Svidrigailov. Pensava ele.
E, custe o que custar, o mais depressa possível. Parece que aquele também está esperando que venha, eu mesmo, buscá-lo. Nesse momento, tamanho ódio brotou, de repente, em seu coração fatigado que o jovem se disporia, talvez, a matar um daqueles dois, Svidrigaïlovou Porfiri. Ele sentiu, pelo menos, que era capaz de fazê-lo, se não agorinha, então no futuro. Veremos, veremos. Repetia consigo mesmo. Porém, tão logo o jovem abriu a porta da antessala, deparou-se, de supetão, com o próprio Porfiri. Este entrava no seu quarto. Por um instante Raskolnikov ficou petrificado. Por mais estranho que parecesse, não se surpreendeu muito com a chegada de Porfiri, nem sentiu quase medo dele, apenas estremeceu e preparou-se, imediatamente, para lutar. Pode ser o desfecho. Mas como foi que ele se achegou assim à socapa, feito um gato? Eu não ouvi nada. Será que estava escutando atrás da porta? Não esperava pela visita, Rodion Romanitch. Exclamou, rindo Porfiri Petrovitch. Fazia tempo que queria dar um pulinho aqui, passava por perto e pensei, por que não entrar, por uns 5 minutos, para revê-lo. O senhor estava de saída. Não o reterei. Só fumarei um cigarrinho, se me permitir. Sente-se, Porfiri Petrovitch, sente-se. Raskolnikov convidava o visitante para o quarto com ares de tanta alegria e amizade aparente que ficaria espantado, ele mesmo, acaso pudesse ver-se do lado de fora. Eram as últimas sobras que vinham à tona. Um homem passa, às vezes, meia hora de medo horrível em face de um salteador e sente, de súbito, esse medo sumir, já como a faca a roçar-lhe a garganta. O jovem se sentou defronte de Porfiri e encarou-o sem uma piscada. Porfiri entrefechou os olhos e começou a acender o cigarro. Fala, pois, fala. Essas palavras como que estavam para jorrar do coração de Raskolnikov. Por que, mas por que mesmo, por que não me dizes nada? Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.